Fala, pessoal. Ele voltou. Ele deu cano semana passada, mas agora ele tá de volta. Tô aqui de volta. Mas você tá meio mau elemento, né? Boné. Pelo amor de Deus. É, Vamos jovial, dar... jovial. Vamos levantar isso aqui, né? Colocar a bota de cima lá pro alto. Você sabe que hoje vai ter uma aula aqui, né? Hoje vai ter uma aula. Hoje vai ter uma aula. A aula de venda. Não, você vai ver, o cara que tá aqui é fera, hein? Olha só, gente. Ele é administrador de empresas formado pela PUC São Paulo, com MBA em marketing digital pela FGV. Ele é empresário pioneiro no mercado de película solar e hoje, com 32 anos de carreira, ele também ensina empreendedores a alcançar um faturamento adicional de R$50 mil. Para entender um pouco como que isso é possível, ele veio aqui falar sobre o que há de mais atual em vendas digitais. A gente vai conversar hoje com ele, ó, Carlos Budim. Boa noite, pessoal. Grande Carlão. Seja bem-vindo. Obrigado pela recepção aí, espero corresponder às expectativas. Meu amigo, bom. aqui o nome do programa já fala, é pode que vier. Então, se você corresponder, não corresponder, ninguém tudo ninguém certo. perde a amizade. O negócio aqui tá tudo certo, né, É Fernando? certo que vai pra internet. O que você falar vai pra internet. Vai estar lá, Vai não tá tem lá. jeito. Toma cuidado. Toma cuidado. Ou não, né? Ou não, pode que vier. Não, mas ele não, né? Ele dependendo... Verdade. tá um Melhor negócio não. lá. Verdade. Muito bom, gente. Bom, o assunto hoje aqui é vendas, é marketing, né, Carlão? Exato. E aí eu lembro um pouco dos anos 90, eu lembro ali, a época que a gente falava em mala direta, né? Tem uma febre, né, de mala direta. Você recebia muita mala direta em casa? Recebo até hoje. Era um inferno, mas era o que tinha. Fazia mala direta, o telemarketing, né? Nos anos 90 foi quando o telemarketing virou aquela febre. Quando iniciou, né? É isso, né? Mais ou menos assim. Final dos 80, no Brasil, né? Falando. Sim. Aí, agora, com o avanço tecnológico, internet, até mudança de comportamento do consumidor, dos clientes, muita coisa mudou, né? Sem dúvida. Então agora se fala em inside sales. Exato. Que seria Explica aí pra exatamente gente aí. uma evolução, né? Trazendo lá de trás para cá. Naquela época, a maneira que você tinha com menor custo de impactar as pessoas era através da mala direta, através da ligação, simplesmente até com a queda do custo da telefonia, certo? O Brasil era estatal, depois teve as empresas privadas, o custo da telefonia começou a cair em celulares, etc. E o resultado toda essa revolução tecnológica foi a criação da metodologia de inside sales, que é uma venda interna. Perfeito? Tá. E essa venda interna, você tem todo um processo, você divide em fases, tem todo um processo para você conseguir atrair o lead, que são aquelas pessoas interessadas naquele produto ou serviço que você oferece, poder educar esse lead com relação às soluções, explicar o que seu produto ou serviço faz, o que ele não faz, para só depois que esse lead está pronto para conversar, você passa ele para um departamento de vendas. Então, E essa metodologia funciona para empresas pequenas, médias, grandes, ou depende do ticket do produto? Como que é? depende. Inclusive, eu separei aqui um slide que vai poder exemplificar bastante isso daí. Opa! Então, nesse slide, ele fala das estratégias ali de marketing e vendas. Olha lá, Perfeito. primeiro slide. Vamos. E aí, essas estratégias elas dependem do valor da venda, que pode ser um ticket baixo, médio ou alto, ou do estilo de compra. Perfeito? Então, vamos dar um exemplo bem básico aqui. Se você trabalha com capinha de celular, um produto de baixo ticket, que é uma compra por impulso, a inside sales não é a estratégia que você deve assumir para sua empresa, certo? Você fazer ali uma automação com autosserviço é o que vai trazer mais resultado. Por quê? O ticket do seu produto não comporta o custo de implantação de um inside sales, Tá. que vai variar ali entre como é que você está conseguindo os dados para poder impactar aquele mercado. Ele pode ser uma mídia paga, pode ser dados enriquecidos em empresas especializadas, mais software, mais toda a equipe, montagem de processo. Então, tudo isso tem um custo. E o que vai determinar se o inside sales é para sua empresa ou não é o ticket da sua venda e a margem da sua venda. Ok. E como que é uma estrutura dessa de inside sales? Quando você fala assim, vai ter um custo, mas tem um vendedor, como é que é a equipe, por exemplo? A equipe básica é um pré-vendedor ou SDR. SDR? SDR. Tá. Um vendedor, que é o closer,
E dependendo das estruturas, a gente tem o CS, que é o Customer Success, que vai garantir com que aquele seu cliente tenha sucesso na compra daquele material. Então, por exemplo, quando você fala de um produto digital, é uma coisa que encaixa muito com Inside Sales, porque você tem um produto que está numa prateleira, você teve um custo único de produção e você pode vender o acesso a esse produto várias vezes. Quando você fala de um software, também é algo que encaixa bastante em Inside Sales. Por quê? Você tem o desenvolvimento de uma plataforma, de um software que você oferece, que você já tem esse custo concretizado, e aí o número de assinaturas que você vende é uma escala geométrica. Então, quando você vende uma assinatura adicional, você não tem um custo agregado adicional. Então, é outro produto que encaixa bastante com Inside Sales. Você tem alguns produtos mistos ali, que você começa com Inside Sales, você traz esse lead, faz a qualificação, faz a venda, mas em determinado momento ele passa por um Field Sales, que exige uma visita no local. Então você tem alguns exemplos mistos. A minha empresa hoje ele é misto. A gente começa atraindo lead, educando, a partir do momento que ele entendeu o produto, tem uma ideia de investimento e interessa para ele prosseguir no processo, vai para um vendedor e em determinado momento a gente tem que fazer uma visita técnica no projeto, por exemplo. Então a gente tem um misto entre inside e field. Por que isso é muito interessante? Porque até bem pouco tempo atrás... Field é o vendedor externo? Field é o vendedor externo. Até bem pouco tempo atrás, alguns tipos de vendas, a cultura do consumidor era, olha, eu tenho um problema aqui na minha casa, eu quero uma solução, eu preciso que você venha aqui analisar. E isso mudou bastante, em especial depois da pandemia, que o pessoal se familiarizou mais com a questão dos meios digitais, reuniões online. Então esse deslocamento ele é muito custoso para a equipe de vendas de todas as empresas. Então, ao máximo que você puder colocar ele só no ponto necessário para o fechamento da oportunidade, você tem que ter esse direcionamento para reduzir o seu custo de vendas. Enquanto ele falava que veio na minha cabeça uma consulta que eu fiz numa empresa, e era de tecnologia, era o software. Era uma solução. E você tem um atendimento no cantinho ali da tela, né, para você fazer uma primeira pergunta. As primeiras perguntas é robô. Perfeito. Robô, e aí ali acho que já vai triando alguma coisa. Exato. E perguntam até se você tem um papel decisor. Perfeito. Na compra, já pergunta até isso. É isso que fala se o cliente se o lead é quente ou não. Exato. E aí quer falar com um especialista, aí você dá o sim, aí vem uma pessoa que fala ali com você, uma pessoa mesmo, aí já não mais o robô, só que ela também vê se faz sentido você ir falar com um cara para... E aí você fica até meio irritado, falar a verdade. Você fica até meio irritado. Você começa a perguntar os negócios e você quer a resposta de algumas coisas na hora e não é ela que vai fazer. Exato. Porque ela está fazendo essa qualificação, né? Exato. Ela seria o SDR. Ela seria o SDR. Você vê que primeiro entrou numa automação, essa automação pega dados preliminares e dependendo da resposta que você der ali, muitas vezes você já tem uma desqualificação. Certo? Eu já passei por algumas experiências de, por exemplo, de querer entender melhor um software e dependendo da pergunta quantos funcionários você tem? Se não está dentro da regra de qualificação, a pessoa já, olha, agradecemos o seu contato, mas infelizmente você não faz parte do perfil que nós somos especializados em atender. Acabou. Acabou ali. Por quê? Existe uma coisa que é bem real, que é a regra de Pareto aplicada a negócio. Pareto foi um economista italiano, ele diz o seguinte, que lá ele percebeu que 20% das pessoas tinham 80% das propriedades e 80% das pessoas só tinham 20%. E isso se aplica a diversas coisas, certo? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é, em qualquer negócio, 20% das coisas que você fecha traz 80% de resultado. E os outros 80% do seu trabalho só traz 20%, certo? Então, qual que é a ideia? Por que não focar somente naquele perfil que traz realmente o resultado relevante, que traz remuneração... Ao invés de gastar uma energia... Ao invés de gastar uma energia naquilo que não traz resultado. Perfeito. Então,
esse robô de qualificação, ele já vai triar aquele tipo de negócio que interessa a gente atender ou que, infelizmente, a gente não tem perfil de atender. E aí sim entra num pré-vendedor. E esse pré-vendedor ele tem ali uma metodologia com vários checks, não só para saber se qualifica ou não, mas também para tirar as dúvidas iniciais. Tá. Todos nós, como consumidores, a gente imagina que um produto resolve determinadas situações, mas a gente não tem o conhecimento. A gente precisa desse primeiro contato. Mesmo porque, às vezes, uma solução me interessa, mas talvez não está dentro do escopo de investimento que eu posso fazer nesse momento. Então, o pré-vendedor ele já faz essa qualificação para passar apenas para o vendedor aquelas oportunidades que realmente deram match. E aí ele agenda o horário. Aí sim. Aí você vai pro... Né? E aí, normalmente, falando um pouquinho da estrutura de um inside sales, eu vou pedir para passar para o próximo slide, que ele vai mostrar aqui o seguinte. Existem dois tipos de pré-vendedores, os SDRs e os MRRs. SDR é aquele que faz a prospecção ativa, ele tem uma lista de leads que tem o perfil que eu quero atender, então eu posso de forma proativa entrar em contato com essas pessoas. Eu tenho uma pessoa só para fazer isso. Mas essa lista veio de um outro instrumento que você colocou em prática. Ele não é mais igual antigamente que você comprava um mailing, né? Na época da maioria, você comprava um mailing e vinha... Né? Exatamente. Você tem uma lista fria, você tem uma lista enriquecida que você vai poder... Hoje tem empresas especializadas nisso, conseguem fazer filtro por uma lista enriquecida. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o meu público-alvo é empresa de esquadria, certo? Mas é qualquer empresa de esquadria? Não é qualquer empresa de esquadria. Como é que eu busco isso? Através do KNAI, certo? Que aquela é um fabricante de esquadria, mas eu preciso cruzar com outras informações. Qual é o número de funcionários? Qual que é o faturamento? Porque dependendo do que eu estou ofertando, se for uma empresa pequena de 1 a 2 funcionários, muito provavelmente não vai ter a possibilidade de fazer o investimento no que eu estou ofertando. Então, dessa maneira, você consegue ser mais assertivo nessa lista e falar que realmente com empresas que estão dentro do perfil. Então, você tem uma área que faz essa criação de lista para facilitar o trabalho do seu SDR. Caso contrário, você vai tentar, colocar um esforço muito grande e vai ter pouca assertividade. E ali, falando do MRR, é aquele pré-vendedor que atende os leads que normalmente vieram de campanhas online, de indicações, que são os leads de inbound, certo? Então você pode ter essa divisão de papéis, dependendo da estrutura da empresa. Peraí, explica só para quem está em casa que não entendeu o inbound. Só para quem não entendeu. Vamos lá. A gente entendeu. Vocês estão vendo a ampulheta aqui, não? Então vamos lá. Estratégias de marketing, inbound e outbound. O outbound é aquele marketing intromissivo, que você vai tentar fazer o contato com a pessoa sem a pessoa pedir para você falar com ela. O inbound é ao contrário. Você procurou algo que você atraiu a pessoa, trouxe o interesse e ela se cadastrou para falar com você, ela mandou uma mensagem, ela mandou um e-mail. Perfeito. Então essa é a diferença. Show de bola. No inbound, você traz muitos interessados e você tem que fazer esse trabalho de qualificação para realmente atender só aquilo que você tem um perfil de atendimento. No outbound, é ao contrário. Você vai de sniper, você vai falar exatamente com aquelas pessoas que interessam para você. Então também existe uma assertividade nisso. Perfeito? A partir do momento em que ele está qualificado, aí sim passa para um vendedor, que é uma pessoa mais sênior, que tem muito conhecimento pelo produto que você vende. E quando existe a conversão, a gente tem uma figura dos farmers, que são aquelas pessoas que estão ali fazendo o atendimento de todos os clientes que estão dentro da sua base. Você pode ter uma venda com recorrência ou não, para fazer com que a sua carteira se mantenha e para trazer novas oportunidades. Tem a ver com pós-venda ou não tem nada a ver, o farmer? Olha, dependendo do produto que você vende, sim, certo? Mas, por exemplo, se você vende uma assinatura, o farmer é aquele cara que vai garantir com que o produto que você está vendendo está fazendo sentido para aquela pessoa, para que ele renove. Ou se você faz, por exemplo, parcerias com empresas de engenharia, de arquitetura,
Essas empresas, elas têm projetos de forma recorrente e você precisa garantir que elas estão sendo bem atendidas para que elas se mantenham dentro da sua base. Essa metodologia se aplica a serviço também. Se aplica a serviço também. Né? Um serviço de arquitetura, Tá. certo? Você tem um cliente pontual, que é aquela pessoa física que está construindo uma casa, mas você tem um cliente com compra recorrente, que é uma construtora, por exemplo. Mas aí, no caso que você colocou aí, no final é um produto, certo? Porque vai ser a casa, vai ser... No final é um produto. No final é um produto. Mas o serviço é o serviço de arquitetura. Isso, eu estou trazendo um pouco antes, porque pode ser que até mesmo um serviço de projeto, vamos dizer assim, multidisciplinar, até que está mais dentro de mim, vamos dizer assim, que eu vou, dentro da vou sua colocar área. mais dentro da minha área, não seja executado. Pode Sim. ser uma coisa, mas só que o meu produto é a venda do projeto, que é a ideia do cara, Perfeito. e ali se concretizou numa entrega, não uma entrega física, né? Mas uma entrega De um emocional, produto, de um serviço. De um serviço. Exato. Então, ó, no seu mercado você tem a venda pontual, que é o projeto que você vendeu para o cara fazer a casa dele, ele só vai comprar outro projeto para a casa dele daqui a X anos. Exatamente. Mas você tem clientes com venda recorrente, que é uma construtora, uma incorporadora. Perfeito, Então aí você precisa de um farmer para garantir, e às vezes pode ser você mesmo, né? A gente está falando de uma divisão de estrutura. Perfeito. Pequenas empresas, você tem 2 pessoas que fazem tudo isso, uma pessoa que faz tudo isso. Perfeito. Mas ele precisa saber qual que é essa divisão de tarefas para a partir do momento que ele conseguir começar a crescer e organizar a equipe, conseguir dividir os processos nessas caixinhas. E você dá esse curso aí para... Você que faz esse curso aí? Não, eu estou mostrando aqui coisas Como que eu que é? aplico Não, ele dentro aplica da minha no- Você empresa. aplica na sua no negócio empresa. dele. Dentro da minha que o empresa. cara é professor, já traz o negócio. Mano. Se nem com isso aqui nós entendemos direito, imagina sem. Por isso que eu preciso dele, para fazer o curso. Agora, ô, Carlão, aqui, o perfil comportamental desses profissionais é diferente? O perfil dos caras, assim, por exemplo, um SDR, um closer, um farm, é diferente Com certeza. o perfil deles? Como é que você costuma ter na tua equipe? O que você procura em cada um, assim? Olha, até no próximo slide a gente vai poder falar sobre perfil comportamental, que ele mostra o seguinte: quem está na pré-venda tem que ter habilidade para construir lista, pode usar LinkedIn, Google ou empresas especializadas, enviar e-mails, fazer ligações frias, ligações de qualificação. É um garimpeiro. Vamos É falar um a verdade. garimpeiro, É um garimpeiro. e ele tem que ser um Perfeito. executor, certo? O cara tem que gostar de entregar aquele resultado no final Tá, do dia, meta certo? dada, ele vai atrás. Vai quebrar coco, vai escutar muito não, tem muitas atividades, Quebrar coco é bom. tem muitas atividades e essas atividades somadas é que vão conseguir ali uma taxa de conversão de Tá. lead qualificado para venda. Então, de repente, a pessoa que é muito analítica e talvez pare, né? Ela pode se adaptar, mas ela não Mas tem é esse mais perfil difícil, né? natural. Para se... Exatamente. E o closer? O closer depende bastante do produto, porque ele vai ter que ter uma personalidade de conseguir fazer essa conexão com o decisor ou com os decisores, conseguir apresentar o produto, ler qual que é o perfil comportamental de quem está participando da decisão para poder se adaptar ali à conversa de acordo com o momento de venda. Tem que ter aquele lado relacional bom, aquela inteligência Tem que ter. interpessoal, Tem que ter. saber entender o que é. Porque muitas vezes você está apresentando para uma pessoa analítica, ele vai querer ver gráfico, vai querer ver número, etc. e tal. Se você está apresentando para um comunicador, não adianta você mostrar um gráfico que aquilo não vai chamar a atenção da pessoa. Você tem que mostrar como aquele produto vai mudar a realidade dele ou da empresa. E assim por diante. Então, o closer ele tem que ter essa desenvoltura para poder desempenhar bem o seu trabalho. E o farmer? Farmer, relacionamento. Relacionamento. É uma Total, né? Total. Saber escutar, entender quais são as dificuldades, como é que o produto se encaixou ou não para o perfil dela. Poder escutar feedbacks, trazer para a equipe interna, Perfeito. para uma melhoria de processo. Isso Poder- aplica muito em projeto. Sim, poder conduzir, inclusive, trazer para essa pessoa que contratou o produto o que também ela precisa, digamos assim, subir ali no nível de aprendizado para poder usar melhor o produto que está sendo ofertado. Perfeito. Quer dizer, é um funil, né? É um funil. É um funil. É um funil. E Paulo, eu imagino, né, pela tecnologia e tudo que você falou, você tem que automatizar muita coisa.
É aí que entra o tal do CRM? Ou não? Sim. Você conhece CRM? Você conhece CRM? Não é aquele do médico, não, viu? Não é. Não. Eu ia falar. É outra coisa. Conselho Regional de Medicina? Isso, é outra coisa. Vai explicar para nós. Mas é aí ou não? Sim, é aí. Aí no próximo slide, o que eu vou mostrar? Tem o que é essa teoria do funil, né? Você tem ali atração, conversão e nutrição na parte de inbound, que é aquela metodologia que o lead pede para fazer um contato com você. Então a gente está falando de Google, está falando de Meta, que é o Facebook e o Instagram. E do lado direito ali, captação, prospecção e qualificação. É aquela questão da prospecção ativa, Tá. perfeito? Isso que é o funil em Y, porque tem as duas metodologias. Tá. Ambos vão cair no funil de vendas. Quer dizer, tem aqui o cliente que procurou a empresa e lá Lá foi o Onde garimpeiro. você O garimpeiro. buscou Garimpeiro. assertivamente aquela pessoa. o caçador foi atrás. Então, essa é a metodologia de funil. E aí, por que funil? Porque no topo do funil você tem muitos leads em ambos os casos. Aí você vai perdendo esses leads porque você não conseguiu contato, porque não deu fit, porque a pessoa não está no momento de compra, por uma série de fatores. Até você conseguir uma determinada taxa de conversão para o seu funil de vendas. E aí, O lead é o prospect que despertou interesse, que teve interesse. exatamente. Algum sinal de interesse ele já teve, para Algum se sinal- tornar um lead. Exatamente. Ou ele demonstrou esse interesse através das campanhas de marketing online, ou você sabe que ele tem um perfil de compra e muitas vezes talvez ele nem sabe que ele precisa do seu produto. Tá. Antes de ter essa qualificação, ele é um prospect. Exatamente. Antes de se tornar lead, ele é um prospect. Ok. No próximo funil, no próximo slide, a gente vai falar do funil e dessas taxas de conversão. Então, por exemplo, se atraiu, você tem ali um pré-vendedor que gerou, por exemplo, 400 leads. Tá. Com uma taxa de 20% de conversão, eu mantenho essa conversa ativa com 40 leads, só que desses 80, só 60 foram para vendas. Perfeito? Então a gente tem aqui uma métrica de conversão entre as fases e uma métrica de conversão de projetos fechados. Então, por exemplo, entre as fases a gente tem ali 20, 75 e 33, e entre leads gerados e projetos fechados a gente tem ali 5%. Perfeito. Perfeito? Tá. E depois que esse lead está fechado, você tem ali a entrega do produto, que pode ser uma instalação, um onboarding para um produto de treinamento, etc. e tal. E você tem esse cliente na base, que você pode fazer um upselling, um cross-selling ou usar esse cliente da base para gerar indicação. Aí já arrebentou com nós. Calma, Carlos, calma. Daqui a pouco, upselling, cross-selling já... Aí, até caiu meu óculos, meu Deus do céu. Carlão, mas peraí, eu vou pedir para você explicar isso aí, mas vem cá. Quando você está lá, você é o administrador de vendas, é o gestor de vendas, gestor comercial. O que começa a sinalizar para ele que ele já fala, opa, aqui eu tenho que entrar em ação. Aqui no funil ele já tem uma expectativa desses percentuais ou não? Porque eu imagino que ele tem uma expectativa, mas se ele falar, eu preciso mexer mais ali na boca do funil, não, eu preciso mexer mais aqui no meio. Bom, vamos lá. Na prática, como é que funciona? Você pode fazer uma comparação com o mercado, mas cada empresa ele vai ter as suas métricas, certo? Então você tem que montar o processo, começar a executar, para depois do primeiro mês você ter as primeiras métricas. E aí no terceiro mês você já tem uma base comparativa. E normalmente o que você tem que fazer primeiro? Você tem que começar a olhar qual que é o seu principal gargalo, certo? Se você tem lá 5 mil leads, mas só conseguiu contato com 500, significa que muito provavelmente você está ou com uma base fria, que não está relacionado com o seu público-alvo, ou a sua campanha de marketing, por exemplo, ela não está assertiva. Porque tem muitas pessoas entrando em contato, mas poucas pessoas que realmente se interessam pela solução que você está ofertando. Tá. Então você tem que analisar essas métricas e ir naquilo que está gritando ali que tem uma taxa muito baixa de passagem entre as fases. Isso que você está apresentando seria o melhor cenário. Não necessariamente. É somente um É exemplo. só um exemplo. É só um exemplo. Tá. Não Certo? nesses 20, 75, Os 33. 5% de fechamento, não.
Exatamente. É só um exemplo. Tá. Né? E tudo depende. Não, lógico. 20 projetos de um ticket de 1.000 são 20 mil reais. Só que se a gente está falando de projetos de 1 milhão, já são 20 milhões, certo? Perfeito. Então, e aí depende do seu ticket, depende de uma série de coisas. E aí até o seu ticket e a margem de contribuição, que é o resultado por projeto, por venda, é que vai determinar se o investimento que você está fazendo nessa tecnologia para trazer os leads online ou numa empresa para te dar uma base de leads assertiva, mais a equipe, mais a tecnologia, se vai trazer um resultado positivo. Né? Aquele primeiro slide que a gente falou, não é para todo o mercado que essa metodologia ela se encaixa. Se for um produto de menor ticket, de compra rápida, aí seria um comércio eletrônico, um autosserviço, um robô no WhatsApp que já vai dar as respostas prontas. Por quê? É uma venda rápida, uma venda de impulso, anunciar no Mercado Livre. Não requer um especialista. Não é uma compra consultiva, né? A gente está partindo aqui para uma venda consultiva. Entre o papel do pré-vendedor e vendedor é entender a necessidade do lead, explicar para o lead como a gente pode ajudar e como o produto não ajuda ele. Isso também é muito importante. Entendi. Agora explica para o Fernando o que é upselling e cross-selling. Só ele, por favor. Upselling é quando você faz... você aumenta o ticket da venda para aquele seu cliente, né? Falando de projeto de arquitetura, você deve ter algumas coisas, alguns adicionais que você pode implementar ali no projeto. Ele faz direto. Isso aí... Você tem o plano básico e você tem lá o acompanhamento de obra. Faraônico. Mas não engano ninguém. Vai explodir. E o cross-selling é quando você consegue fazer uma venda de um produto adicional. Então, por exemplo, você vendeu para ele o projeto residencial e também um projeto corporativo. Isso seria um cross-selling. O projeto da residência em si, depois a arquitetura de interiores, por exemplo. É um cross-selling. É um cross-selling. Perfeito. E aí, naturalmente, você tem vários clientes na base, clientes ativos. A indicação é que você consiga pegar o feedback dele, de repente um NPS, que é uma avaliação. E para aqueles que te avaliaram positivamente, você pode ter um programa de indicação, certo? Seria, Marcos, você que está usando o meu produto, gostou. Você conhece alguém que está com o mesmo problema que você possa indicar? Certo? É uma outra maneira, um outro canal de tração para você retroalimentar. Meu amigo. Valeu de tudo isso aqui. Gostou? Uns 40 minutos aí. Tá na metade ainda. Tá na metade. Boa. Caraca. Pode o que vier, meu amigo. A régua tá subindo, o sarrafo tá alto. subindo. O sarrafo aumentou aqui hoje, hein? Né? E aí, para falar um pouquinho das métricas, tem um próximo slide ali que vai separar um pouquinho as fases. E aí a gente, em cada fase de funil, a gente vai ter essa taxa de conversão. Pode acontecer 3 coisas com o lead. Ele passar para uma próxima fase, ele se manter estagnado ali ou, de repente, você perder aquela oportunidade, certo? O mercado diz que é o seguinte, a segunda melhor resposta que você pode ter de uma oportunidade, de um lead, é o não. A melhor resposta, naturalmente, é o sim e a pior é o talvez. Então, a todo momento que você tem essa metodologia de funil, o objetivo é trazer o lead para uma próxima fase, porque ele está avançando, ele vai estar mais próximo da conversão, e evitar aquelas situações em que a pessoa não diz nem sim nem não. Eu vou pensar, eu preciso analisar, eu vou falar com o meu sócio. Então você tem que ter um mapeamento ali do negócio para poder ser mais assertivo nas negociações. Não abre o real motivo, né? Você fica... Perfeito, é isso. E aí no planejamento dos processos... Você fica ali no limbo, né? No planejamento dos processos, você tem que ter tudo isso muito detalhado, certo? Você vai fazer perguntas para qualificar, para tentar investigar qual que é o motivo daquele interesse. E nessas perguntas você também tem que ter elementos para poder mostrar para você qual que é o grau de temperatura daquela oportunidade. A inteligência artificial já faz isso hoje, Carlão? De poder mostrar para você pontos críticos ali? Está evoluindo muito. O que acontece é que você precisa ter dados, certo? Sim. Para poder analisar. Então, se você implementar agora com 3 meses de dados, 1 ano de dados, talvez não tenha elementos suficientes. Mas a ideia é que quanto mais dados, mais você vai conseguir a análise da inteligência artificial para isso. Certo. Existem alguns softwares, por exemplo,
A gente vai mostrar um pouquinho de CRM, mas no CRMs você consegue fazer a ligação por dentro da plataforma. E como é que funciona o CRM? Você tem ali 3 elementos. Você tem o contato, ele pode ou não estar relacionado com uma empresa, às vezes a pessoa física não está, e cada contato gera uma oportunidade de negócio. Por que são 3 elementos? Porque às vezes você tem um mesmo contato com várias oportunidades. Então você tem uma compradora que está falando de projetos de cidades diferentes, certo? Então é um contato, uma empresa e várias oportunidades. E é dessa forma que é organizado dentro do CRM. E aí o que eu estava comentando da inteligência artificial? Que, por exemplo, existe software que você analisa todas as ligações, ele consegue escutar isso e analisar e dizer para você, olha, quando no pitch de vendas usa essa e essa palavra, a sua taxa de conversão sobe X%. É o capeta. Caraca, eu não tenho dúvida. Isso é coisa do Satanás. Satanás. Jesus está voltando. Não, se fosse anos atrás, você ia falar que era do demônio. Não, cara, mas tá aí, É né, mesmo? cara, para ajudar a gente aí, né, irmão? Ele faz um script da conversa. Ele consegue Você escutar, vai alimentando, você vai alimentando. Não, ele ouve a gravação, pô. Não, mas... escuta a gravação. Ouve a gravação. Mas você tem que alimentar também, né, para depois... Não, você É atendeu só usar o cara. CRM. Não, eu atendi você aqui, ó. O software tá gravando ali na plataforma. Aí você não lembra nem o que você falou com o cliente. Ele vai lá e mostra isso. Ele fala, ó, a chance aqui... Exatamente. É a mesmo. taxa de conversão aumenta se você usar esse Caraca, termo. É, o negócio. Caraca. Então a coisa está bem avançada. Então o CRM ele serve exatamente para isso, para te mostrar as métricas, para que você possa agir de forma assertiva naquilo que tem que ser melhorado. E aí nessas fases do funil ele vai mostrar exatamente isso daí. Onde que está a deficiência? Ó, minha taxa de qualificação para a proposta está muito baixa. O que a gente precisa fazer nessa fase de qualificação? E aí você pode se debruçar para poder melhorar esses índices. Perfeito, eu consegui aqui mês a mês subir essa taxa de passagem. Mas talvez o que está acontecendo? Eu estou mandando essa proposta e o lead está sumindo, ele não está mais me respondendo. Aí é outra técnica que você tem que implantar para que isso, para evitar com que isso aconteça, né? Você sabe o que eu pensei aqui agora? Sabe o que eu pensei? Você foi muito namorador, Fernando? Você namorou cedo, né? Começou a namorar cedo, a Carol, né? Comecei a namorar cedo. Mas eu fico imaginando aqui, ó, se na época pegasse o telefone e gravasse o que a gente falava, tentando conquistar a menina, acho que o relatório ia vir, mas você não tem chance nenhuma. Uma indicação, né? Pô, Chance nenhuma. Cara, o que você tá fazendo, aí cara? chega depois pra sua lead de 1 a 10, com a chance de você indicar o Marcão pra namorar com sua amiga. Nossa, cara, pronto, acabou. quebrou no sua meio, vida. né? Ai, meu Deus do céu. Cara. Que Não. a Thaís. Desculpa, Carlão. É que o TDAH começa a voar aqui. Você começou a falar do... Olha o que eu imaginei, cara. Mas vamos lá. Show de bola. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Bom, e aí essa questão da proposta, né? Muita gente, né, desabafa. Pô, eu fiz todo um atendimento, fui lá, fiz uma visita, montei uma proposta, mandei para o cliente sumiu. E aí na questão do inside você tem que ter todos esses processos já mapeados, né? Que é no momento, antes de mandar a proposta, você já tem todo esse mapeamento de qual que é o interesse, por que vai comprar, etc e tal, e você já combinar com a pessoa o próximo passo. Cara, é impressionante porque você tá falando, cara, e cara, a cabeça aqui lá no escritório tá indo... Porque a gente chega até a terceira aí, até a proposta. Depois, cara, some. Perfeito. É uma coisa assim impressionante, cara. Impressionante. Então imagina o seguinte, Fernando. Primeiro, você nunca manda uma proposta sem combinar com o cliente o próximo passo. Fala assim, João, tudo bem? Fui aí, visitei. Só recapitulando aqui, a gente combinou isso, vou te mandar a proposta aqui, isso. Perfeito, é isso mesmo que você precisa. Perfeito. Você comentou comigo que você precisa decidir até dia tal por causa desse prazo, certo? Então tudo bem a gente voltar a falar nesse dia? Por quê? Antes de você mandar a proposta para a pessoa, você já combinou um próximo passo. Outra técnica E é natural, né? Às vezes natural, a gente fica com receio, fica aquela coisa, pô, vou parecer isso, aquilo. Exatamente. O famoso follow-up, Mas é natural, né? O famoso follow-up. Né? E aí, o que o CRM traz aí de possibilidades para esse follow-up? Você tem como criar um fluxo de cadência, que a partir do momento que você mandou a proposta e você marcou qual que é a data da reunião,
você pode ter mensagens automatizadas, personalizadas, chamando a pessoa pelo nome, pelo apelido, para trazer o cara para essa reunião. Por exemplo, um dia antes você fala assim, ô João, tudo bem? Olha, então confirmando amanhã a gente tem a nossa ligação às 10 horas. Certo? Perfeito. Então a ferramenta já manda essa mensagem automaticamente e ela tem lá uma tela de tarefas que vai te lembrar que amanhã às 10 você vai ter que ter uma reunião com o João. Doideira, hein? Doideira. Isso você aplica num aplicativo? Sim. Que inclusive pode, por gentileza, pular... Passar o próximo slide? Sim. Bom, aqui falando um pouquinho de métrica, eu queria pedir para entrar no último slide, que eu vou falar um pouquinho de CRM. Pode avançar mais um? Pode colocar no último. Então vamos lá. Opa, Opções de CRM. passa esse aí? Passa, é no próximo. Tá. Aí. Então, você vê que CRM é uma ferramenta de relacionamento com o cliente, certo? Então você tem uma série de opções. E é uma de algumas ferramentas que você pode ter dentro do seu departamento de Inside Sales, ok? E aqui eu coloquei alguns exemplos deles, alguns são nacionais, inclusive. A RD Station, por exemplo, você tem a possibilidade de usar gratuitamente até 4 usuários. É claro que não vai ter todos os recursos liberados, mas é um primeiro passo bem interessante. E é uma estratégia, né? E é uma estratégia de vendas. Já começa a Até pra entender o qualificar, método, né? tudo. Para qualificar. Pô, cara. Degustação. E aí como é que funciona? É um software. Então todas essas fases da qualificação, fases de venda, fases de entrega, você consegue personalizar dentro do CRM, criar automações, criar o que a gente chama de fluxo de cadência. Então na qualificação, o que é um fluxo de cadência? No dia 1º eu vou tentar fazer uma ligação e vou mandar uma mensagem de WhatsApp. Depois de 2 dias eu mando uma mensagem de WhatsApp e e-mail, ou dou um touch point numa rede social, no LinkedIn, por exemplo. Então você cria uma metodologia de contato já mapeada e consegue executar essa métrica com todos os leads. Você não precisa ficar lembrando o que você tem que fazer. E a ferramenta já te direciona para tudo isso daí. E criando esse fluxo de cadência, os e-mails vão automaticamente, mensagem de WhatsApp pode ir automaticamente, e naturalmente só a ligação que o pré-vendedor vai ter que fazer. E da mesma maneira nas outras fases do funil. A questão da proposta. Por exemplo, a gente tem lá uma automação de follow-up que se o lead deixou de interagir, não está respondendo, a gente joga numa fase de funil que ativa um robô que manda 5 mensagens espaçadas. João, tudo bem? Olha, não estou conseguindo o seu retorno, tentei te ligar sem sucesso. Depois de 3 dias e assim na última mensagem a gente chama de break-up. João, percebi que você mudou de necessidade, isso para você não é mais uma prioridade. Tá falando sério. Mas tudo bem, a gente vai dar baixa nessa oportunidade, vou encerrar o nosso contato por aqui e caso você tenha necessidade no futuro, você nos chama. Por quê? Todo esse trabalho de tentar falar com o cara 5 vezes para só depois decidir se vai dar baixa na oportunidade ou não, você pode automatizar. Você já percebeu que esse cara não está interagindo. Perfeito. Até porque ele procura de novo se ele for... Exatamente. Não é? Agora eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele agora. Quer ver? Vamos ver. Não, eu vou pegar ele agora. Senão, quem está assistindo, eu ia estar falando assim, esse cara é teórico. Tá falando isso aí, mas nunca usou. Conta para nós aí, como é que você usou isso aí na tua empresa? Conta uma situação real para a gente ilustrar aqui. Como é que isso aqui, todo esse processo de site, você dá um exemplo. Você está aí há muito tempo aí. Cara, bom, tudo isso a gente está usando ali no dia a dia. Então, a coisa mais comum que tem é um lead, por exemplo, se cadastrar, não responder mensagem, não atender o telefone. E, cara, explica, faz o seu merchandising. O que você vende aí que você está falando do lead, para a galera saber o contexto. Pode falar. Então vamos lá. Que aqui vai acontecer o que com o negócio dele, depois que aparece aqui? Vai explodir. Vai explodir. Aqui o negócio no bom sentido, de venda. Não, é o bordão dele, vai explodir. Vai explodir. Top. Então vamos lá. A minha empresa chama-se E-Película. A gente trabalha com película de arquitetura, película para vidro. Tá? Popularmente chamando, o pessoal conhece o insulfilme de carro. Mas são produtos para arquitetura. Ele tem o objetivo de controlar o calor com transparência ou controlar luz e calor. Então, como é que eu ajudo as pessoas? Com uma adequação térmica do ambiente, ele vai usar menos ar-condicionado, vai proteger o investimento feito no mobiliário.
né? O Fernando aqui é arquiteto, ele sabe que em média 1/3 do projeto vai em interiores. Então a gente protege esse investimento. Então quando a pessoa me encontra ali no Instagram, é impactado por um anúncio, ela preenche um formulário. Nesse formulário vai ter os dados de contato e 2 perguntas. Qual que é a solução que você quer? Que tem controle de luz e calor com transparência e película eletrônica, que é aquela película que liga e desliga. E qual que é a área estimada? De 1 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30 e assim por diante. Para que a gente usa essas informações? Ali a gente já faz um processo de pré-qualificação. E tem uma régua. Um lead acima de uma venda estimada a X de X mil reais, ele entra num fluxo de atendimento. Aquele abaixo, ele entra numa automação para evitar com que a minha equipe coloque energia nesse lead que, se fechar, vai ser um ticket baixo. Perfeito? Então, esse lead que é ticket baixo, ele entra na automação, depois de 5 mensagens, se a pessoa não interage, dá baixa. Durante as mensagens, ele recebe um link de autosserviço, que é assim, olha, você se interessou pelo produto de luz e calor. Dá uma olhadinha aqui nessa página, que aqui você mesmo pode fazer um orçamento. Perfeito? Para quê? Para tirar a interação da minha equipe, interação humana, para aquelas oportunidades. Naturalmente, isso faz sentido dependendo do número de leads que você está tratando. Se você está tratando com 2 leads por dia, isso talvez não faça sentido, mas se são 200, você vai ter que filtrar para colocar o foco. Na parte de cima, aquele lead que é target, que me interessa, ele não cai numa automação, ele aparece na tela ali do pré-vendedor para ele já ligar para esse cara. E aí o mercado tem várias métricas, né? E uma das coisas que você só pode desistir de um lead depois de 9 tentativas de contato. Tá. Perfeito? Como é que eles descobriram isso? Essas empresas de software que tem lá X mil clientes conseguiram metrificar as empresas que tinham mais sucesso quanto às tentativas de ligação para chegar nesse número. Perfeito? Tem que atazanar. Por quê? Cara, E a gente fica pensando que a gente tá irritando. É o nosso dia a dia. Agora eu vou contar. Putz, faltam 8. Cara, eu vou contar. Cara, mas é o nosso dia a dia. Não, muitas vezes você se interessa por alguma coisa, você se cadastra, mas, Sim. cara, você está vivendo, você está trabalhando, você está numa Perfeito, reunião. Você não vai atender o telefone. Mas não é por causa que você não atendeu o telefone que você não tem interesse. Sim. Certo? E a maioria das pessoas tenta 1, 2 vezes e desiste. Ah, tá. E aí você perde oportunidades. Está deixando dinheiro na mesa, mesmo porque se aquele cara é um cara target, cara, ele se cadastrou, colocou lá uma área grande, é um projeto que vale a pena, você tem que investir. Tem que falar com esse cara. Tem que acertar. Tá. E aí, um fluxo misto, né? Você vai tentar falar com esse cara hoje, vai mandar uma mensagem, ó, aqui é o Carlos da Película, vi que você se cadastrou, tá tentando falar com você, me avisa quando você pode falar. Se ele não responder no dia seguinte de novo, ligação, até bater às 9, certo? Outro dado de mercado. A sua taxa de conversão muda de acordo também com a sua rapidez de tentativa de contato. E qual que é o número ideal? Até 5 minutos do cadastro. Que tá fresquinho ali. Que tá fresquinho. Às vezes o cara ainda tá na frente o cara do tá computador, pensando naquele problema. O cara tá no celular ali usando. Tá pensando naquele problema. Então a gente pensa, se eu ligar agora, o cara vai achar que, pô, sei lá, né, essa empresa é pequena, eu só tô esperando esse cara me cadastrar. Mas não. Você tem que falar com o cara no momento que ele viu aquela dor ali, que quer resolver aquele problema. Eu pensei agora naquele coisa de seguro, que você faz aquela cotação de seguro. Que é seguradora que você faz online, né? Sim. Que os caras às vezes dão uma vacilada mesmo, que poderiam... Uma empresa que está com uma estratégia formidável, que todo mundo conhece, que está não só fazendo online, mas fazendo mídia, rádio, etc., é a Verisure. Tá. Se você entra na Verisure, você consegue fazer uma contação online, mas para isso você precisa colocar seus dados ali. Verisure começa lá. Se você quiser. Vai patrocinar a gente aqui. Vai patrocinar. Aqui. Vai bombar. E aí, com os dados, com essa página que você coloca os dados e faz o orçamento, se você for um lead target, o cara tá te ligando daqui a pouco. Vai atazanar. E ele quer te fazer uma visita. Quer. E aqui é aquele processo de venda consultiva, mais venda de impacto. Por quê? Ele vai te fazer uma visita, vai te mostrar a solução e vai querer o fechamento na hora ali, entendeu? Normalmente ele vai buscar para esse tipo de fechamento. Não, eles são faca na caveira. Se você não fechou, ligação, eles têm todo um fluxo de contato até desistir de você. E
né, não sei se posso falar isso, mas normalmente o preço vai baixando até o momento que com certeza. Você vai, é igual álbum de fotografia da formatura. Isso. Né? Não precisa comprar, não. E no dia, meu amigo, você pode deixar o rim. Agora deixa passar um aninho, 2. Apesar que hoje é tudo digital, né? Na época o cara imprimia, ficava aquele elefante branco, né? Enfim. Mas peraí. Eu abri o programa falando que você garantia 50 pau pros caras aí. Você tem que falar o que você tá fazendo, onde vem o aumento de receita aí. Explica o que é esse negócio. Então vamos falar que eu sou mentiroso. Vamos lá. Então vamos explicar melhor. Um dos produtos que está no nosso portfólio é a película eletrônica. O que é esse produto? É uma película que tem um cristal líquido no meio e que, energizando, você passa o produto de jateado para incolor. Então, cara, é super legal, super tecnológico. Essa película, quando a gente instala no vidro, quais tipos de situação? Tá? Então, vamos supor que o Fernando aqui fez um projeto residencial. Na casa dele. Na casa dele. Já te falo. Eu já entrei em contato, só que eu não fui o lead. Foi desqualificado. Resumindo, é pobre. Não estava no perfil de compra. Que o produto não é barato. Não. Então, por exemplo, você tem lá um projeto residencial que o dormitório para o banho é todo um painel de vidro. Então você consegue fazer essa alteração de incolor para jateado, certo? Você vai entrar ali no banheiro, quer ter um pouquinho mais de privacidade, então você consegue fazer isso. Bicho, eu não vou nem falar. Pô. As ideias criativas da arquitetura. Cara, coitado da Carol, a esposa dele, rapaz. Você imagina, tadinha, chega lá cansada, quer dar descansada. Aí tá o bonito tomando banho lá. Sabe lá, o vidrão lá. Pois é. Maravilha. Outras possibilidades, área corporativa. A maioria das salas de reuniões são de vidro. Isso. Então você pode entrar, deixar em modo jateado e no modo jateado ele vira uma tela de projeção. Então você não precisa ter uma tela na sala de reunião, você pode projetar direto no vidro. Tá. Vários outros tipos de situação. É um produto bem tecnológico. Como o ticket de venda é alto, a partir de R$ 2.500 um metro quadrado, com 20 metros quadrados você tem um projeto de R$50 mil. Perfeito? E o que a E-Película está fazendo? A gente criou uma certificação em película eletrônica. A gente está certificando empresas e pessoas de todo o país para se habilitar a trabalhar com esse produto, porque é um produto novo. Então a gente tem lá todos os módulos de especificação, instalação, acessório, acabamento, e planejamento de equipe de vendas e a parte de marketing e vendas, que inclusive a gente está colocando bastante desse conteúdo aí para as pessoas nas suas cidades poderem trabalhar com o produto. E, naturalmente, o nosso papel da E-Película vai ser de fornecimento do produto para essas pessoas que estão atuando nas cidades. Tá. Normalmente, quem que é o cara que procura? Assim? O cara que tem uma empresa de vidro? Isso, né? A gente fala assim, R$50 mil de receita adicional. Por quê? O cara que é fabricante de esquadria, que tem uma vidraçaria, tem uma empresa de ar-condicionado, tem uma empresa de automação, ele já trabalha, ele tem uma base de clientes, e essa base de clientes, os clientes que ele atende ali no dia a dia, que é o cliente final, o arquiteto, é o mesmo público que ele vai atingir. E é um produto que não conflita com o portfólio dele. Então é esse público que está se certificando com a gente para começar a trabalhar com material nas suas cidades aí, capilarizando no Brasil inteiro. Muito legal, muito legal. Ô, Carlão, agora, voltando aqui para o Inside Sales, será que você consegue trazer ou o erro mais comum ou alguns erros comuns que acontecem quando a empresa vai começar? Eu quero trabalhar com Inside Sales, eu vou começar. A pessoa vai lá, estuda e resolve começar. Tem os erros comuns que a pessoa tem que ter cuidado na hora de implantar? Sim. Uma das principais questões a gente enxerga que é a definição do cliente ideal, certo? Vender para todo mundo não é a melhor escolha. Por quê? Você tem que ser bem assertivo ali, porque não é todo tipo de cliente que conecta com a sua empresa, com o seu serviço. Perfeito? Então você tem que se especializar num público específico. Eu dei o exemplo aqui, por exemplo, a gente aborda bastante fabricante de esquadria, mas não é toda empresa que fabrica esquadria. Tá? Às vezes ela não tem estrutura, não tem equipe para poder se certificar com a gente. Então ele tem um perfil, perfeito? Então você tem que fazer essa definição do perfil ideal do cliente. E também pensando no Pareto. Qual é aqueles 20% de projeto que vai realmente trazer o resultado? Então, fazer essa definição de perfil de cliente ideal e ter o planejamento das fases de funil
é o principal, para só depois pensar nisso aqui que são as opções de CRM que estão no mercado. Não é o software que resolve a coisa. Não é sair comprando software. Não é sair, o software não resolve nada, mesmo porque se você não entender qual que é o processo que você tem que implantar, o software por si só ele não vai fazer nada sozinho. Bacana. Então essa é a questão. Fernando, Foi aula, irmão. quer perguntar Foi mais alguma aula. coisa? Aproveita, Não. aproveita. Não tenho nada para perguntar, não. Por enquanto, não. Só dúvidas, né? Só dúvida. Aqui, na verdade, aqui tá fervendo, mas o que eu tive que perguntar já... Agora, se você quiser deixar como é que as pessoas te encontram no Instagram ou no seu site, você pode ficar à vontade. Pode divulgar, que a gente coloca aqui também. Então vamos lá. Os perfis corporativos é o @epelícula e o @películaexperts, que é um perfil só para essa questão da certificação. Tá. E o pessoal é o @carlos.budim. Isso aí tá tudo no Instagram. Tudo no Instagram. Tá. E aí, se a pessoa quiser saber mais sobre tanto essa formação, certificação, tem lá no Experts, né? Película Experts, Película Experts. E se quiser um projeto arquitetônico para casa, @epelícula. @película. E aí, naturalmente, você vai entrar em contato e você naturalmente vai estar dentro aqui do nosso automação e CRM. Ô, Carlão. Se você precisar de uma casa para colocar aí películas... Fala com o Fernando. Usa lá de showroom. Usa lá de showroom. Ele fica até lá dentro tomando banho pra você fazer foto, pra mostrar. Ele fica lá. Fazer umas filmagens. filmagem, etc. É verdade, a minha casa seria um bom laboratório. Não, aqueles comercial do 1406 antigo, aqueles 1406, da meias Vivarina, da coisa. Ah, eu escutei É o Sonic 2000. Sonic 2000. agulha lá do outro lado da sala. Aí vai fazer um da película. Olha aqui. Aí, Você acha que ele vai ser um bom garoto propaganda? Não, eu imagino a Carol, né? Assim, fazendo aquela dublagem, né? Fazendo dublagem fora de coisa. Ela falou assim: eu chegava em casa e meu marido estava lá, sentado. Não tinha pensado nisso aqui. É uma coisa que eu não precisava Agora, ver. aí eu aciono uma coisinha assim, e no final ele aparece meio organizações tabajaras. Sentado no vaso. Muito bom, olha aqui. Que situação, hein? É isso aí. Pô, coloca pelo menos um filme jateado lá, cara. Não, isso eu falei mesmo, cara. Mas aí o target é o lead, é o... Isso é um mão de vaca, você tá chorando à toa aí. Tá? Pois é, ele acha que ele não tá dentro do perfil ideal, mas ele tá. Depois a gente vai conversar. Aí, ó, Tá vendo? vai explodir. Vai Aí, ó. explodir. Você precisa investir na sua casa até para ofertar para os seus clientes, pô. Isso é verdade. Mostrar isso que é um verdade. arquiteto que está dentro da tecnologia, fazer a integração com a automação. A gente fez um projeto esse dia que a pessoa falava assim, Alexa, opacidade. E a película ficava tá de jateada. brincadeira. Ah, não. Claro, Ah. pô. Ah, não. Não. Tá vendo? Então a Alexa vai trabalhar também. Agora, não vai vai fazer trabalhar. só lista de supermercado, não, né? E nem ligar no rádio. Nem ligar no rádio, é. Agora, dá pra fazer uma venda casada? Então, isso que eu tô falando. Vendinha casada. Calma aí. fazer Coloca o uma óculos, ideia. coloca o óculos do seu barulho lá abaixo, dá a piscadinha. Dá a piscadinha. Uma vendinha Vamos fazer casada. o projeto de arquitetura para compor a Para película compor a eletrônica. película, exatamente. Exatamente. Não, e de fato, assim, eu conheço, na verdade, né, o material. Nunca tive a oportunidade de Sim. colocar. Porque é sensacional. Yeah. E as empresas, as corporativas que a gente vai, ele já tem, né? Já tem algumas, já permite isso daí. É muito... É sensacional, né? Só que... Vamos lá. Vamos chegar, né? Aos poucos a gente chega Só tá lá. no perfil do lead. Você vê que é um produto que a questão não é tanto o preço e sim o valor. Quem decide colocar exatamente, fala da experiência, exatamente. entendeu? Exatamente. Por exemplo, no corporativo é muita empresa de tecnologia que ele quer trazer ali o cliente para assinar um contrato e quer mostrar que, pô, eu tô aqui, é tudo de ponta, tecnologia, etc e tal. E no residencial é quando o cara, eu conversei com uma pessoa de automação esses dias que antes a automação era uma caixa escondida lá atrás. Hoje em dia é motivo de orgulho. O cara faz uma caixa de automação com tampa Quase transparente. Ele quer trazer os amigos para mostrar como é que é a automação, explicar como é que funciona. E a película é nessa pegada. Ele quer mostrar para todo mundo. Ostentação do... Não, fazer mas, uma projeção. Não, mas isso eu vejo na arquitetura. A gente não falava de automação, sei lá, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, a gente não falava de automação. Hoje, não. Hoje já tem. É claro que ainda é um produto... Premium. Né? Exatamente. A gente vê, não é para qualquer um, mas também não... Hoje, do que... Não é proibitivo. Não é proibitivo. Do que era, eu já vi isso ser instalado, claro, não na sua
em toda a sua automação, mas já vi isso em Minha Casa Minha Vida. O cara acessar por voz a iluminação, Medida. Mas tem, cara. Tem. Porque agora... Tem vários kitzinhos de autosserviço. Exatamente. Então a pessoa Ficou pode mais colocar. acessível. Ele ficou mais acessível. Mais acessível. Mas ainda, sim. Uma hora a película fica aí, você resolve o seu problema. Não, e tá vindo mesmo. Essa película também já é mais um produto. E como você falou que não conflita, né? Não conflita. Não conflita. É mais um produto daquilo que pode ser colocado dentro de uma residência, de uma área corporativa. E aí a gente tem a questão de técnica de venda, o tal da ancoragem, né? Por que a película R$ 2.500 não pode ser considerado caro? Você não pode comparar isso com uma película tradicional, com uma persiana. Perfeito. Você tem que comparar com um vidro que tem essa tecnologia. O vidro que tem essa tecnologia instalado custa na faixa de R$7.000. Então, quando você compara 2,5, cara, tá barato. E quando você coloca esse 2,5 que tinha tem o vidro com a película eletrônica laminada. Interna. E quando você coloca o 2,5 ou 50 mil num projeto de 500 mil de automação, entendeu? Aí 500, 600 mil de automação que chega. A questão da relatividade do investimento, né? Eu fiz a cotação de automação da minha casa. A automação ficou o valor que eu gastei. Então, por isso estou falando. É claro que da forma como eu fiz a minha residência, ela é baixa, né? Aí foi um valor baixo. Então, por isso que chegou sem dúvida. Você falou, ó, eu não vou estar fazendo... Neste momento... Eu não vou estar indo fazer. Eu não vou estar instalando. Agora, imagina o vendedor da automação se ele não disse o não. O cara tá ligando para ele até hoje querendo saber uma resposta. Exatamente. É tipo eu querer blindar meu prisma, né? É tipo isso. É tipo isso. Beleza? Mas valeu, cara. Carlão, obrigado, cara. Imagina, tem um monte de coisa aqui para aplicar lá no escritório. Um monte. Foi Espero ter correspondido. E se alguém tiver alguma dúvida, é só entrar em contato aí que a gente tenta ajudar a galera. Foi bom demais. Certo? Gente, é isso. Semana que vem tem mais. Você pode, por favor, despedir também do pessoal aí? Você é apresentador, você vai para aquela câmera e despede também. Falou, galera. Até semana que vem. Só uma hora mesmo. Tchau, pessoal. Tchau. Valeu, galera. Valeu.